Terminou, Botafogo está eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Em uma batalha travada entre Botafogo e Palmeiras, o Botafogo acabou perdendo o jogo por 1-0 e o Palmeiras está classificado para as quartas de final. E a primeira pergunta que vem na cabeça do torcedor botafoguense é o que fez o Botafogo ser eliminado nesse jogo? Quais foram as escolhas tomadas erradas pelo técnico Renato Paiva, pelos jogadores em campo também, porque a gente sempre tem que se lembrar, claro, a estratégia do técnico, o esquema tático, tudo isso influencia, mas a atitude dos jogadores também influencia no contexto final e no resultado da partida. Como já era esperado, como eu já havia antecipado para quem viu aqui o meu pré-jogo, o Palmeiras marcaria o Botafogo pressão, tentaria se impor o tempo todo e o Botafogo tinha alternativas para sair de trás por meio de transições rápidas ao recuperar essa bola no meio de campo, encontraram um pivô no Igor Jesus, mas isso acabou não acontecendo porque o Botafogo tinha muita inferioridade numérica no ataque. Hoje você até vai pensar, cara, foi um jogo ruim do Igor Jesus, pode até não ter sido o melhor jogo dele tecnicamente, geralmente o Igor desempenha melhor do que isso, mas o Igor Jesus o tempo todo estava encaixotado no meio da defesa do Palmeiras, era contra dois marcadores, nunca ele estava em condições realmente ali onde tivessem dois jogadores do Botafogo e dois jogadores do Palmeiras, isso dificultava muito o jogo do Igor Jesus, então o Botafogo acabava em alguns momentos ficando sem escape, tanto que se você pegar o jogo no completo, não foi um jogo de grandes oportunidades para nenhum dos dois lados, nenhum dos dois times teve grandes chances de gols, mas o Palmeiras no tempo normal conseguiu obter mais oportunidades de gol do que o time do Botafogo. O Botafogo jogou com a estratégia hoje, voltando para o esquema onde tinha 3 volantes, na verdade continuando nesse esquema onde tinha 3 volantes, eu realmente imaginava que o técnico Renato Paiva fosse colocar mais um ponto ali no time do Botafogo, mas ele optou com a saída do Gregory por colocar o Danilo Barbosa para tentar fechar esse espaço por dentro. E a gente sabe que o time do Palmeiras joga muito pelas laterais e busca o tempo todo esses cruzamentos. Hoje o Palmeiras optou também por vir com um time mais leve, mais móvel na frente. Ele colocou o Estevão na ponta esquerda, o Alan na ponta direita, o Vitor Roque e o Maurício ali mais centralizados, com o Maurício com um pouco mais de flutuação. E o Palmeiras tinha um time muito físico para aguentar marcar pressão no time do Botafogo o tempo todo. Enquanto o Botafogo tinha 3 volantes, tinha o Alan, tinha o Danilo e tinha o Marlon Freitas, são jogadores até de qualidade, mas não são tanto assim de mobilidade. E aí o Botafogo fica com muito poucos jogadores ali no setor de frente. Você tem o Arthur toda hora em situação no qual ele estava com 2 defensores do Palmeiras contra ele. Você tinha um Savarino que não vem fazendo assim jogos no nível do Savarino, mas que também não estava conseguindo obter superioridade. Então o Palmeiras foi mais organizado e a estratégia do Palmeiras funcionou melhor. O Botafogo veio talvez para jogar um pouquinho mais, tentando ter o controle do meio de campo, não conseguiu. Então o Botafogo ia tentar jogadas mais de contra-ataque, mas se você pegar o ataque do Botafogo de verdade, até tem alguns jogadores com boa mobilidade, mas não tem nenhum velocista, não tem nenhum cara realmente que é incisivo no 1 contra 1, não tem no ataque do Botafogo. Então talvez essa não foi, talvez não, com certeza essa não foi a melhor estratégia para o Botafogo, que pouco conseguiu construir com bola nos pés. Faltava mais jogadores na última linha do Palmeiras, faltava mais jogadores na frente. Você tinha os laterais do Botafogo hoje, o Vitinho fez uma partida que foi um nível abaixo, ele até teve uma grande oportunidade de gol, mas não conseguiu fazer o gol já na prorrogação ali. Você teve o Alex Telles que pouquíssimo ultrapassou para o campo de ataque, o Botafogo que no primeiro tempo não obteve a posse de bola. No segundo tempo até o Botafogo tentou um pouco mais ter a posse de bola, depois quando o técnico Renato Paiva mexe no time, né, ele coloca o Álvaro Montoro, que dá um pouco mais de mobilidade, ele coloca o Cuiabano também para atacar mais, e coloca o Correia que entrou muito bem no jogo. Teve uma notícia positiva no jogo de hoje, foi a boa entrada do Joaquim Correia, que entrou como um segundo atacante ali ao lado do Igor Jesus. Quando o Botafogo leva o gol, né, ele coloca o Arthur Cabral, e o Correia vai jogar como um volante ali organizando o time ao lado do Nilton. Ele tirou o Marlon Freitas, colocou o Arthur Cabral já mais no desespero, mas o Botafogo até melhora na prorrogação após levar o gol, cria oportunidade de gol. O Palmeiras começa a marcar com um bloco muito baixo, né, tentando tirar esses espaços do Botafogo. O Botafogo mesmo assim consegue criar oportunidades. Teve uma bola do Montoro que ele dá pro Vitinho, que era só o Vitinho fazer o gol, mas ele acabou desperdiçando, perdendo a oportunidade. Teve a própria bola do Correia que ele tabela, né, por dentro ali com o Montoro e consegue agredir a área, faz o cruzamento. O Arthur Cabral talvez não tenha tomado a melhor escolha de finalização, poderia ter feito a finalização um pouco mais simples, que poderia ter saído o gol. E o gol que o Botafogo leva é um gol no qual, cara, o Palmeiras estava um pouco mais em cima, né? Já não era mais uma pressão tão grande assim do Palmeiras. Quando eu falo pressão, não quero dizer que o Palmeiras estava criando grandes oportunidades, mas o Palmeiras tinha mais a bola, rondava mais próxima à área do Botafogo. E um lance ali onde tinha 3 defensores do Botafogo, e o futebol é a arte do engano. Você vê que
o lateral do Palmeiras, se não me engano foi o Giai que passou, não sei se foi um meio campista do Palmeiras, agora não me recordo de cabeça, mas um passou, levou a marcação de um jogador do Botafogo, abre espaço por dentro, causa um pouco ali de confusão, o Paulinho finge, né, tem o engano de que vai talvez bater pro gol ou cruzar pra área, corta para sua perna num dominante, o que acaba fazendo os jogadores do Botafogo, no caso o Marlon Freitas, não esperava essa atitude do Paulinho, ele bate, não foi uma batida tão boa assim do Paulinho, ele até tentou tirar do John, mas eu acho que se essa bola não pega no pé do Alexander Barbosa, o John faria defesa até tranquila, a bola iria no meio do gol, mas é um mínimo desvio que mata o goleiro, até porque estava muito próximo, né, a bola vem rasteira, passa no meio das pernas do Caio, o Botafogo leva o gol. E é complicado, vai doer pro torcedor do Botafogo, sabe que poderia ter feito a partida melhor. Eu acho que a escalação correta pro Botafogo era aquela que eu tinha passado aqui pra vocês, era o Botafogo jogando em um 4-2-3-1, um pouquinho mais ofensivo e tentando se impor. A gente tem que se lembrar que a camisa do Botafogo é muito pesada também. De um lado a gente tem um gigante que é o Palmeiras, do outro lado a gente tem um gigante que é o Botafogo. E o Botafogo poderia ter tentado, acreditou, porque tem time, tem elenco pra isso, se impor mais em cima do time do Palmeiras. Tipo assim, cara, o Palmeiras vai marcar pressão, o Botafogo não marcou pressão em momento algum. O Botafogo marcava em um bloco médio pra um bloco baixo a maior parte do tempo. O Alan até tentava encaixar um pouquinho mais a marcação em cima do Bruno Fux, mas o Botafogo em momento algum marcou em bloco alto no jogo. Claro, depois que você leva o gol, você vai estar mais no desespero lá na frente, mas o Botafogo não buscou essa marcação em bloco alto, não dificultou a saída de bola do Palmeiras praticamente em momento algum, e quando dificultava, o Palmeiras mesmo com o chutão do Everton, de um dos zagueiros, conseguia ganhar essa primeira bola para ficar com a segunda. Então isso foi um problema no time do Botafogo. Faltou criatividade, faltou movimentação, faltou imposição, faltou o Botafogo ser o Botafogo. Qual é o DNA desse time do Botafogo? O que faz esse time do Botafogo ser especial? É um time, claro, pegou um Paris Saint-Germain, você vai jogar mais atrás, porque os caras têm muita qualidade, você vai ser estratégico. Agora, o Palmeiras, o Botafogo tem condições de duelar com o Palmeiras, eu vou te marcar alto também, você vai me marcar alto, e a gente vai ver quem vai ganhar esse jogo aqui. Foi uma estratégia pensada pelo Paiva, não deu certo, não foi bem traçado, e o Botafogo está eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Como eu falei, as notícias boas que ficam nessa Copa do Mundo de Clubes é a grande vitória em cima do Paris Saint-Germain, a chegada do Correa, que jogou muito bem hoje, entrou muito bem no jogo, o Montoro também, que é uma grata surpresa desse time do Botafogo, mas complicado, cara, complicado. Mas é complicado, cara, porque vai dando torcedor do Botafogo, mas agora é isso, cara, levantar a cabeça. O Botafogo tem competições importantes pela frente, tem uma Libertadores, tem a Copa do Brasil, tem um Campeonato Brasileiro, tem um bom elenco. Contratar algumas carências que faltam, assim, ainda no elenco, no modo de ver, falta, assim, pra esse time do Botafogo algumas peças, e aí sim você pensar, quem sabe, conquistar algum outro título. O Botafogo cresceu muito na metade da temporada passada, né, da metade da temporada passada até o final, e pode crescer novamente aí nessas competições que são importantes para o clube, assim como a Copa do Mundo, né, que era esse Mundial de Clubes. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre esse jogo, quais foram os principais culpados do time do Botafogo, se tiveram. E é isso. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!